Olá, amigos! A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados em Cristo. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Jefferson. E nessa noite, meus amados, nós vamos estar dando continuação ao Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos o caminho em que eles devem andar, o caminho que eles devem trilhar. Este é o caminho de todo cristão, de todo seguidor de Cristo, de todo aquele que é filho de Deus. E hoje nós vamos entrar num assunto bem complicado, um assunto um pouco delicado na sua interpretação, porque no capítulo 5, a partir do versículo 17, nós temos aqui um subtítulo chamado O Cumprimento da Lei. Eu vou estar lendo para os irmãos. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e os fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Meus queridos, é um pouco delicado trazer esta mensagem em tão poucos minutos para vocês, mas eu vou tentar resumir o máximo possível para que vocês peguem o cerne do assunto, para que vocês possam também meditar em casa sobre esta questão. Em primeiro lugar, Jesus não veio abolir a lei ou os profetas. E também Jesus não veio nos livrar da lei dos profetas e nem dos profetas. O Senhor Jesus, ele veio cumprir. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio para que a profecia se cumprisse. E ele veio cumprir a lei do Senhor. E ele cumpriu. E como que o Senhor Jesus cumpriu? Ah, mas o Senhor Jesus não guardou o sábado. Ah, mas o Senhor Jesus não devolveu o dízimo. Ah, mas o Senhor Jesus isso, o Senhor Jesus aquilo, andava com pecadores, curava no sábado. Então ele não cumpriu os mandamentos, ele não cumpriu a lei. Não, ele cumpriu a lei. E nós vamos entender isso, que o Senhor Jesus, ele não estava apenas... Ele não estava apenas cumprindo a lei, ele estava cumprindo a lei e transferindo essa lei para um tabernáculo superior, para um sacerdócio superior. Né? Ele estava trazendo agora esta lei da letra, da matéria, da carne, para o espiritual. Ele estava transferindo essa lei do material para o espiritual, porque ele cumpriu a lei e ele não tirou de nós essa responsabilidade, mas nos deu condições de cumpri-la também, mas de uma maneira superior. Vamos olhar na Bíblia algumas passagens bíblicas para que possamos entender um pouco mais. Veja bem, 1 João 2, versículo 6, diz: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. O Senhor Jesus cumpriu a lei porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele amou o Pai acima de todas as coisas. E ele nos amou acima de todas as coisas. E ele cumpriu a lei justamente por isso, porque ele conseguiu cumprir, né, o amor ao Pai e o amor ao próximo, que toda a lei depende desses dois mandamentos.
Então nós vamos analisar também aqui em Romanos 13, 8 a 10, que diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama cumpre a lei. Você está entendendo agora como é que nós conseguimos cumprir a lei? Porque nós precisamos entender, queridos, que no início Deus queria uma aliança com o seu povo, mas o seu povo recusou a aliança. Então Deus deu mandamentos, porque o povo não queria um relacionamento com o Pai. E por não querer um relacionamento, então ele deu mandamentos através de Moisés, deu os 10 mandamentos para que o povo cumprisse aquelas leis, já que o povo não queria aprender do próprio Deus, da própria boca do Pai, que queria um relacionamento, uma aliança com o seu povo. Deus queria estar no meio do seu povo e lhes ensinando através do amor como deveriam viver, mas o povo não aceitou. E também nós vamos refletir agora no versículo 9 de Romanos 13, que diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está entendendo? Resume-se no amar, porque quem ama não cobiça o que é do próximo. Quem ama não mata. Quem ama não furta ou não rouba. Quem ama não deseja mal. Quem ama não se irrita. Quem ama não prejudica o seu próximo. E quem ama a Deus obedece a Deus. Quem ama a Deus quer estar próximo de Deus. Quem ama a Deus quer agradar a Deus. E quem ama o próximo também quer estar perto do seu próximo e agradar ao seu próximo. Porque é desta maneira que nós devemos viver. Porque se estamos em Cristo, nós devemos viver como Cristo viveu e andar como Ele andou. E Jesus não fez outra coisa a não ser amar o Pai e amar o próximo. Ele conseguiu cumprir a lei, porque o mandamento foi dado para que nós aprendêssemos o amor do Pai. Gálatas 6:2 diz assim: levai a carga uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei. Quando você se depara com alguém do seu lado, na sua casa, algum familiar, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você andar, e você vê que alguém está precisando de ajuda, que alguém está se sentindo pesado, que alguém está se sentindo triste, que alguém está se sentindo perdido, precisando de ajuda, se você olhar para esta pessoa com amor, estender a mão, ajudá-la, você estará cumprindo a lei de Deus. A lei de Deus é essa: levai a carga uns dos outros e estareis cumprindo a lei. Gálatas 6:2 nos revela isso. Gálatas 5:16 diz assim: andai no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por isso, meus amados, que Jesus, ele venceu a morte por nós, ele nos reconciliou com Deus, e nesta reconciliação é tirado esta lei, é tirado este mandamento carnal. Porque quando o Senhor Jesus nos reconcilia com o Pai, ele nos concede o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de adoção de filhos. Nos tornamos filhos e somos guiados pelo Espírito Santo, então nós vivemos em Espírito. E no Espírito não há lei que possa condenar, porque a palavra está dizendo: sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. Quem é guiado pelo Espírito Santo não está sobre a lei, está acima da lei, porque vive o amor, porque vive a vontade de Deus, vive aquilo que o Senhor Jesus viveu nessa terra. Mesmo com todos os seus defeitos e suas dificuldades, suas limitações, você conseguirá cumprir a lei. Diz assim mais a palavra do Senhor, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, porém, é amor. O primeiro e o principal dos frutos é amor. Depois vem alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então você está entendendo que o Senhor, no decorrer do estudo, nós vamos estudar as interpretações dos mandamentos que o Senhor Jesus nos concedeu, para que possamos entender que tudo isso é espírito. Não podemos e não devemos mais confiar na carne. Agora precisamos morrer e nascer de novo, porque quem não nascer da água e não nascer do Espírito não poderá ver o reino dos céus. E se a nossa justiça não exceder em muito a dos religiosos, também não seremos chamados filhos de Deus e não herdaremos o reino dos céus. Por isso, amados, Jesus ele veio cumprir a lei e veio nos dar condições de cumprir a lei. Recebendo o Senhor Jesus, através do recebimento da unção do Espírito Santo, confiando no Espírito Santo, relacionando-se com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, nos guiará a toda a justiça, e andaremos um caminho sobremodo excelente, que está relatado em 1 Coríntios, no capítulo 13, aonde o apóstolo Paulo relata as qualidades do amor, o caráter do amor. E devemos estudar 1 Coríntios, capítulo 13, devemos estudar, porque ali há um caminho santo, um caminho que o Senhor Jesus abriu para que pudéssemos andar por este caminho. Então, queridos, entenda agora que cumprir a lei é viver no Espírito e viver no amor do Pai, amando a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de todo o seu coração e amando o seu próximo como Jesus amou. E não esqueça, ame-se a si mesmo. Tá ok? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo esclareça no seu coração cada dia mais. Busque o Espírito Santo, porque ele vai te mostrar, ele vai abrir os seus olhos e vai te conduzir em todo este caminho, o caminho da graça de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Um grande abraço do pastor Jefferson e até mais.